Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre o plural do substantivo composto. E para falar neste assunto, a gente primeiro precisa saber o que é um substantivo composto. Para isso, eu vou remetê-los às aulas de formação das palavras, onde vimos todos os processos de formação de uma palavra. Vimos lá que existem palavras simples e palavras compostas, lembram? As simples são aquelas formadas por um único radical e as compostas formadas por dois ou mais radicais. Quando a palavra é formada por dois ou mais radicais, temos uma formação por composição, ou seja, temos uma palavra composta, uma palavra formada por duas ou mais palavras, um substantivo composto, pode-se dizer assim. Veja nos exemplos no quadro. A palavra amor mais a palavra perfeito forma a palavra amor perfeito, que é o nome de uma flor. A palavra segunda com a palavra feira forma segunda-feira, nome do dia da semana. Já a palavra sempre, juntamente com a palavra viva, forma sempre viva, também nome de uma flor. Gira mais sol forma girassol, manda mais chuva forma manda-chuva e roda mais pé forma rodapé. Vejam que no primeiro caso, amor perfeito, temos um substantivo composto pelas palavras amor, que é um substantivo, e pela palavra perfeito, que é um adjetivo. Já em segunda-feira, temos as palavras segunda, que é um numeral, e feira, que é um substantivo. Em sempre viva, por sua vez, temos as palavras sempre, que é um advérbio, juntamente com a palavra viva, que é um adjetivo. Por que eu estou mostrando isso, pessoal? Porque o aluno tende a achar que para formar um substantivo composto eu devo ter dois substantivos. E esse é um pensamento, como vocês viram, que não é verdadeiro. Eu posso formar um substantivo composto com classes de palavras diferentes. Outra informação importante para o nosso curso são as três últimas palavras da lista que eu dei para vocês. A palavra girassol, a palavra manda-chuva e a palavra rodapé. Notem que essas palavras são compostas, mas não têm hífen. O aluno também tende a achar que uma palavra composta é sempre formada por hífen, e isso também não é verdade. Vejam no quadro que as três primeiras palavras são substantivos compostos formados por hífen. E as três últimas são substantivos compostos formados sem hífen. Isso vai acontecer. Bom, pessoal, sobre o plural dos substantivos compostos, tem ainda mais uma informação que é muito importante para a gente poder seguir adiante. São as palavras variáveis e as palavras invariáveis. Caso você tenha dificuldade em saber o conceito de variação e flexão, eu tenho uma aula aqui no canal que fala somente disso, tá? Eu vou deixar aqui no card para vocês. Pluralizar uma palavra, pessoal, tem a ver com variação e flexão de número. Nesse caso, na formação dos substantivos compostos, as palavras variáveis da língua tendem a ir para o plural. Na tela abaixo, temos palavras variáveis do número 1 ao número 6, ou seja, as que podem ir para o plural. As do número 7 até o número 10 são invariáveis, ou seja, tendem a não ir para o plural. Olhem no exemplo, amor perfeito, amor é substantivo, perfeito é adjetivo. As duas palavras estão dentro das palavras variáveis. Isso significa que eu posso pluralizar as duas na passagem para o plural. Temos, portanto, amores perfeitos. O mesmo ocorre com segunda-feira, em que segunda é numeral e feira é substantivo. As duas estão dentro das palavras variáveis. O plural, portanto, é segundas-feiras. Já em sempre viva, acende-se um sinal de alerta, pois sempre é advérbio, que está dentro das palavras invariáveis. E viva é adjetivo, que está dentro das palavras variáveis. O plural, nesse caso, é sempre vivas. Sempre permanece invariável na passagem para o plural, pois é um advérbio e não flexiona. Com base nessas informações, podemos agora ir para as regras de pluralização dos substantivos compostos. O plural dos substantivos compostos, pessoal, se dará de duas formas.
com os substantivos compostos não separados por hífen e com os substantivos compostos separados por hífen, tá? Com os não separados por hífen é bem fácil, pois o plural vai ser feito do mesmo jeito que se faz com as palavras simples. Exemplo, rodapé fica rodapés, girassol fica girassóis e mal me quer fica mal me queres. Notem que está seguindo as regras para as palavras simples, como nós vimos na aula passada. Tá? Rodapé termina com vogal, só acrescenta o S, rodapés. Girassol termina em ol, troca o ol por um is, girassóis. Já mal me quer termina em R, só acrescentamos um es, mal me queres. Fácil, né? Faz o plural como se fosse uma palavra simples, né? Embora sejam substantivos compostos. Agora veremos as regras para os substantivos compostos separados por hífen, que serão feitas de 4 formas. Aqui é mais complicadinho, tá? Primeira forma, quando as duas palavras vão para o plural. Segunda forma, quando apenas a primeira palavra vai para o plural, tá? E terceira forma, quando apenas a segunda palavra vai para o plural. Ou então, uma quarta forma, né, em que o artigo pluraliza a palavra e ela fica invariável. Vamos ver cada uma delas, começando, né, pela primeira forma, quando as duas palavras vão para o plural. Aqui voltam, pessoal, as palavras que vimos anteriormente, as variáveis e as invariáveis, pois irão para o plural somente as variáveis, ou seja, as 6 primeiras do quadro abaixo, aquelas que podem flexionar, variar ou modificar-se. Exemplo, substantivo mais substantivo, couve-flor, fica couves-flores. Numeral mais substantivo, segunda-feira, fica segundas-feiras. E adjetivo mais substantivo, bom dia, fica bons dias, pois as duas, são variáveis e podem ir para o plural. Segunda forma, quando apenas a primeira palavra vai para o plural. Isso vai acontecer quando eu tiver compostos ligados por preposição. Veja, pé de moleque, fica pés de moleque. Cara de pau, fica caras de pau. Água de colônia, fica águas de colônia. Ah, professor, por que pé de moleque e cara de pau não tem hífen, mas água de colônia tem? Essa é uma outra aula que nós já vimos no curso de ortografia, tá? Esta regra, ela é fácil, pessoal, mas muitas pessoas erram. Uma vez uma colega de trabalho, já formada, né, em uma reunião com 20 pessoas, soltou um cara de paz, dizendo, eles são muito caras de paz. Deu para ver as pessoas da mesa segurando o riso. Quando a segunda palavra indica finalidade ou semelhança da primeira, também estaremos falando da segunda forma, ou seja, apenas a primeira palavra vai para o plural. Olha o exemplo, pombo-correio fica pombos-correio. Percebo que ele não é correio, tá? Correio indica apenas uma semelhança com pombo. É um pombo tipo correio. Navio-escola fica navios-escola. Não é uma escola, é um navio tipo escola. Manga-rosa fica mangas-rosa. Agora, atenção, bastante atenção aqui. Pombos correios, navios escolas e mangas rosas também estão corretas, pois os dicionários já registram essas formas. Ou seja, as duas palavras podem ir para o plural. Obviamente que as bancas jogarão com isso e colocarão lá palavras do tipo pombo, correios, navio, escolas e manga, rosas, em que somente a segunda vai para o plural. Portanto, bastante cuidado com isso. Ou somente a primeira palavra vai para o plural, ou as duas palavras vão, mas nunca somente a segunda, neste caso. Anotem isso, que é dúvida de muitos alunos. Vamos para a terceira forma, pessoal, quando apenas a segunda palavra vai para o plural. Isso vai ocorrer em compostos com as palavras grã, grão e bel. Exemplo, grã cruz fica grã cruzes, grão duque fica grão duques e bel prazer fica bel prazeres. Quando a primeira palavra do substantivo composto é invariável ou verbo, também utilizaremos a regra da terceira forma, ou seja, apenas a segunda palavra vai para o plural. Partindo da lista exposta na tela, temos o substantivo, o artigo, o adjetivo
numeral, pronome e o verbo como palavras variáveis. E as restantes são invariáveis. Notem que o verbo está na classe de palavras variáveis. Porém, para essa regrinha, né, ele não vai flexionar, ou seja, variar. Exemplo, abaixo-assinado fica abaixo-assinados, pois a primeira palavra abaixo é um advérbio e ela é invariável. Ex-aluno fica ex-alunos, pois ex é um prefixo e prefixo é invariável também, tá, pessoal? Beija-flor fica beija-flores, pois beija, a primeira palavra, embora esteja na classe de palavras variáveis, ou seja, é um verbo, aqui para nós não vai variar ou flexionar. Isso ocorre porque o verbo tem uma variação ou flexão diferente das demais palavras variáveis dessa lista. Ele não flexiona em gênero nem grau, por exemplo. Não existe masculino e feminino de verbo, nem aumentativo ou diminutivo de verbo, tá? Veremos isso no curso de verbo, não se preocupem. Seguindo aqui com a terceira forma, ou seja, quando apenas a segunda palavra vai para o plural, isso vai ocorrer quando eu tiver palavras repetidas ou palavras onomatopeicas. Vejamos exemplos com palavras repetidas. Pisca-pisca, fica pisca-piscas. Corre-corre, fica corre-corres. E com palavras onomatopeicas, que são aquelas palavras que o ser humano consegue imitar da natureza ou por associação. Exemplo, bem te vi, o pássaro fica bem te vis. Notem que aqui o verbo ver, né, vi, teve que ir para o plural, pois não se pode pluralizar a palavra bem, que é advérbio, nem a palavra ter, que é um pronome pessoal. Reco-reco, instrumento musical, fica reco-recos. Aqui vale uma outra observação muito importante, tá, pessoal? Pois quando eu tenho palavras repetidas, alguns gramáticos admitem que as duas podem ir para o plural. Então eu terei como certas também pisca-piscas ou corres-corres. Agora, a atenção que vocês devem ter aqui é que ou as duas vão para o plural ou apenas a segunda, nunca a primeira. Tem que anotar essas coisas, tá, pessoal? Porque a banca vai trocar aqui e vai confundir vocês. E agora veremos a quarta forma, que é quando o artigo pluraliza a palavra e ela fica invariável. Isso vai ocorrer quando se tem verbos de sentidos opostos. Exemplo, perde e ganha, fica os perde e ganha. Vai e volta, fica os vai e volta. Vejam que os verbos têm sentidos opostos. E se vocês desejam aprender português do básico ao avançado e dominar a língua portuguesa de forma eficiente com a minha didática, é só clicar no primeiro link da descrição deste vídeo. É a sua chance de passar em um concurso, de uma vez por todas. Português para concursos, com foco nas principais bancas, pessoal. Fica aqui o meu pedido para que você se inscreva neste canal, para que você curta, compartilhe, me siga nas redes sociais. Caso queira fazer uma contribuição financeira, pode, né? Para ajudar o projeto. O nosso Pix aparece aqui na tela, tá? Essa é a maneira que vocês têm de agradecer o canal, que tanto ajuda vocês. Bons estudos!